Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Machado, você está no canal EUQA Gustavo Machado, onde a gente fala sobre qualidade de software e o tema de hoje é princípios de teste. O que são princípios de teste? Quais são os princípios de testes? Como utilizarmos eles no nosso dia a dia, tá bom? Vamos aprender tudo isso, então vamos pro vídeo. O básico que a gente tem que saber sobre princípios de teste é por que a gente usa eles, né? Eles são nada mais nada menos que diretrizes gerais. É como se a gente fosse ter um norte para como a gente vai fazer nossos testes. Até a gente vai falar alguma coisa quando alguém questionar porque a gente encontrou um erro, quando alguém questionar os objetivos do teste. Então vamos para um primeiro já bem polêmico assim, né? E o primeiro o que ele fala, né? Os testes mostram a presença de defeitos e não a ausência deles, tá? O que que isso significa? Significa que eu posso testar o software infinitamente e mesmo assim pode ser que exista erro neles, porque o teste ele tá lá para falar o seguinte: encontrei um defeito, então eu tô testando para encontrar o defeito. Agora, se eu não encontrei o defeito, não significa que o defeito não existe, não significa que o teste garantiu que aquele software está livre de defeitos. Não, só que não foi encontrado um defeito para aquela funcionalidade. Mas que pode vir a existir ainda, só não foi feito o estímulo correto, no cenário correto, no contexto correto. Mas o teste, ele vai indicar a presença do defeito e não a ausência dele. Como às vezes é levado a essa interpretação errada, ainda mais por alguns gestores não tão técnicos, que não conhecem tanto, né, dessa questão mais técnica da parte de teste. O segundo também, eu acho que vai ter bastante tema bem polêmico assim, os princípios de teste. Na verdade, quando eu fui estudar sobre, eu falei, nossa, faz tudo muito sentido isso daqui, tudo que eu nem sabia, eu já falava sobre isso na hora que ia questionar por que não achou algum bug, por que foi liberado alguma coisa. Mas vamos lá. O segundo é, testes exaustivos são impossíveis. E é muito verdade isso. A menos que a funcionalidade, o contexto de teste seja muito trivial e se tenha pouquíssimos cenários, a gente pode ter cenários que extrapolam ao não infinito, né? Mas possibilidades finitas, mas muitas possibilidades. O que realmente impossibilita a gente testar todos os cenários, o que impossibilita testar exaustivamente. Em vez disso, o que é aconselhável? A gente ter outras estratégias para fazer esses testes. Por exemplo, a priorização. Então a gente tem quais são os testes mais importantes, quais são uma importância média e quais não tem tanta importância assim, podem ficar no final. Então a gente prioriza por importância, por grau de complexidade, pelo que pode gerar mais bugs. Então a priorização é muito importante, é uma técnica muito legal. E a outra é a própria utilização de técnicas de teste que a gente tem aí. A CTFL fala de algumas técnicas, inclusive vai ter vídeo aqui no canal sobre essas técnicas, eu vou trazer aí, tá bom? E utilizando essas técnicas aí, a gente pode melhorar a nossa cobertura e deixar ela mais assertiva sem aumentar muito a quantidade de casos de testes. Então, abordagem bem legal quando a gente quer não fazer muitos testes, mas mesmo assim tá com uma cobertura legal, tá? E agora vamos pro terceiro princípio de teste. O terceiro princípio de teste é: os testes antecipados economizam tempo e dinheiro. Isso aí é uma coisa bem difundida hoje já, a gente tá aqui em meio de 2023, onde a gente quer testar o quanto antes, a gente quer colocar a equipe de desenvolvimento, de teste, o quanto antes no processo de descoberta do produto, porque isso vai antecipar tempo, dinheiro, vai gastar menos, né? Porque eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente conseguir entregar uma coisa com qualidade, gastando o mínimo tempo e dinheiro possível. Dessa forma, já existem até vários estudos, várias técnicas, vários métodos aí no mercado. Inclusive, isso é uma premissa até pro Shift Left, que ele prega o início dos testes o mais para a esquerda possível, né? O mais no início possível da linha do tempo, né, do software. Então, você levar o time de desenvolvimento, o time de teste o quanto antes vai economizar tempo e dinheiro e vai tornar um pouco mais difícil o surgimento de defeitos muito complexos que vão gerar mais defeitos mais complexos, vai tornar o código cada vez mais complexo e mais difícil de dar manutenção, tá bom? Agora, o quarto princípio é: os defeitos se agrupam. Então, a gente tem um princípio, né, um princípio de Pareto aí que fala isso, mas o que esse princípio de teste quer dizer? Que um pequeno número de componentes ou sistemas geralmente vão conter o maior número de defeitos possíveis e responsáveis pela maior quantidade de falhas e as falhas mais críticas do software aí. E a gente tem o próprio princípio de Pareto aí, que ele é utilizado para muita coisa, até para priorização de tarefas e tudo mais. E o que ele fala? Que 80% dos resultados de alguma coisa vai estar geralmente em 20% das causas.
Então, se a gente levar isso para o lado de teste e descoberta de bugs, a gente tem que 80% dos bugs vai estar presente em 20% do código. Se a gente levar para nossa vida, 80% dos nossos resultados possíveis vai estar dentro de 20% de um correto esforço, de um esforço específico. É isso que o princípio de Pareto quer mostrar, para dar mais força para esse princípio onde os defeitos se agrupam, tá bom? Agora vamos para o quinto princípio, e o quinto princípio na certificação 4.0, porque no momento que eu estou gravando aqui já mudou, o nome mudou um pouquinho, mas até antes o nome era um pouco diferente. Não vou falar os dois nomes porque às vezes vocês conhecem um ou conhecem o outro, mas na 4.0 está os testes se degradam e na anteriormente era o paradoxo do pesticida, né? E o que isso quer dizer? Que testes repetitivos, sem mudança, sem melhoria, sem nada, vão se tornar cada vez mais ineficientes. E isso está muito ligado à questão de pesticida, quando a gente quer matar alguma praga, né? Que quanto mais veneno a gente joga e não morre as pragas, as próximas vão vir cada vez mais resistentes. Então, o que isso quer dizer é que se eu fiz um teste, muitas vezes eu já encontrei os bugs referentes àqueles cenários. Se eu não mudar meu teste, eu vou estar sempre encontrando as mesmas respostas, a menos que o desenvolvedor tenha feito uma coisa muito absurda e quebrado muito o código. Aí sim a gente vai encontrar problema, mas caso contrário, a gente não vai encontrar nada. E os problemas vão estar em outros lugares do software. E aí a gente precisa mudar nosso teste para encontrar esses outros problemas. Por isso aí é muito importante a gente utilizar algumas técnicas. Por exemplo, até a mutação de teste, que torna os nossos testes um pouco mais diferentes a cada vez que a gente executa e dá uma cobertura legal sem ter que mudar muito os nossos testes. E o sexto e último princípio, testes dependem do contexto. Então, o que isso quer falar para a gente é que não vai existir uma única abordagem e universal para a gente aplicar os testes. Então, pode ser que a mesma técnica, o mesmo tipo de teste, sendo feito em cenários diferentes, vão ter respostas que podem ser interpretadas de maneira diferente de acordo com o contexto. Então, tudo vai depender do que eu quero testar, de como eu quero testar, da resposta que eu quero obter. Tá bom? Não é algo muito engessado, escrito na pedra. Olha aqui cometendo um erro, eu estava esquecendo um princípio, que é o sétimo princípio, que é a falácia da ausência de erros. Esse princípio ele dá muita força pro primeiro e pro segundo, que são os testes mostram a presença de defeitos, não só a ausência, e testes exaustivos são impossíveis. E a falácia da ausência de erros, ela quer dar mais força ainda para falar que não existe software sem bugs. Existem bugs que não foram encontrados ainda. Então, da mesma forma que os testes são mostrar só a presença de erros e não a sua ausência, e que é impossível testar tudo, então sempre vai existir algum problema no código que não foi descoberto ainda. Então, cabe a gente descobrir o máximo possível e o que estiver lá não ser tão crítico. Mas sempre vai existir alguma coisa e é uma falácia, é uma concepção errada a gente falar que existe software sem bug. A gente brincava muito com o pessoal de teste lá e desenvolvimento que software sem bug é software que não foi testado ainda, por isso que não tem bug, tá? Mas nada de brigar com seus amigos desenvolvedores e falar isso aí pra eles, beleza? Então o vídeo de hoje é isso, a gente conseguiu passar por todos os 7 princípios, não 6, igual eu estava erroneamente falando aqui, mas são 7 princípios, a gente conseguiu passar por todos eles. Reforço falando que eles vão dar uma diretriz muito boa pra gente se guiar a respeito do qual o objetivo dos nossos testes, por que nós testamos e como devemos nos comportar, né, como testadores. Então, se você não está inscrito no canal ainda, considere se inscrever aqui embaixo. Considere deixar o joinha se você gostou do vídeo. Deixe um comentário aí para engajar, para você falar sobre o que você acha dos princípios de teste, se você utiliza eles, como eles funcionam para nortear os seus testes. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!